E olha, Vilela, agora a gente vai falar sobre essa notícia que chocou todo mundo nas últimas horas, aí nos últimos 2 dias, que é sobre a vacina da dengue. Que o Ministério da Saúde decidiu suspender temporariamente o uso da vacina contra a dengue que foi desenvolvida pelo Instituto Butantan. A medida foi tomada após 2 mortes e relatos de efeitos colaterais. Mas e aí, quem já tomou a vacina, como é que deve proceder, né? As pessoas que já tomaram, né, Madá, ficaram assustadas e disseram, poxa, número pequeno diante das pessoas que já tomaram, mas morreram. Ninguém quer ser estatística. Como é que a gente procede? Quem vai conversar com a gente agora é o Dr. Daniel Becker, para explicar se de fato existe risco, se precisa que as pessoas se assustem ou se não. Oi, doutor, boa noite. Boa noite para todo mundo aí do Inteligência Limitada. Um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Doutor, muito obrigada por conversar conosco. E eu queria pedir para que o senhor explicasse para a gente o que aconteceu, por que o Ministério da Saúde suspendeu a vacina e como é que está o panorama nesse momento. Olha, a vacina, primeiro, assim, muito importante esclarecer. Tá? Existe uma vacina de dengue, contra a dengue, criada pelo Instituto Butantan, foi essa que foi suspensa. Essa vacina não está sendo aplicada na população geral, ainda está nos momentos iniciais da sua aplicação, estava, porque foi suspensa. Estava sendo feito em profissionais de saúde. E nesse grupo houve problemas. Mas é muito importante esclarecer. A vacina contra a dengue, que já existe há alguns anos no Brasil, chama Qdenga, letra Q, denga, é uma vacina japonesa da Takeda, em 2 doses, com 3 meses de intervalo entre as doses, foi feita em milhares de pessoas no sistema público e no SUS também. Infelizmente, o SUS não pôde comprar o suficiente quando ela saiu, porque o laboratório não tinha esse quantitativo suficiente. Então, foram escolhidas algumas cidades, e só a faixa etária de maior risco, que é o início da adolescência, ali de 10 a 14 anos, mais ou menos. Essa vacina é segura, não está tendo nenhum problema e está protegendo muito bem as pessoas. Já tem 8, 9 anos da sua aplicação e a imunidade dos últimos estudos continua de pé, direitinho, protegendo contra a maior parte dos tipos de dengue. A vacina do Butantan é uma vacina nova, né? E muitas vezes pode acontecer qualquer produto farmacológico, qualquer produto medicamentoso, ele é testado em estudos, e aí você tem a fase 1, 2 e 3. A fase 4, quando ele é aprovado nessas 3 fases, ele vai para a fase 4. Isso tudo é muito rigoroso, gente. Há muito cuidado em se aprovar um produto. Quando ele vai para a fase 4, que é a fase de aplicação em população geral, quando amplia-se o número de pessoas que recebem aquele produto, de algumas poucas milhares de pessoas, quando muitas, às vezes algumas centenas de pessoas, e vai para centenas de milhares de pessoas, como está acontecendo com a vacina da dengue do Butantan, que é uma tecnologia excelente, brasileira, dose única pela primeira vez, foi aprovado em todos os testes, estava com uma eficácia de 80% para todos os tipos de dengue, quase 80%, então excelente eficácia. Houve realmente 40 casos de reações um pouco mais intensas, de o que a gente chama de dengue-like, né? É um vírus vivo, atenuado, e ele provoca uma reação parecida com uma doença dengue, só que em 40 casos um pouco mais intensa, e em 3 casos houve óbito. Um deles não foi diretamente pela dengue, mas a pessoa estava internada por causa da vacina. Teve um pneumotórax, que é uma lesão que acontece por um acidente de procedimento médico, não é diretamente relacionado à doença, mas, enfim, é considerado uma morte relacionada à vacina porque a pessoa estava internada por causa da vacina. Então, em função desses casos um pouco mais graves, um pouco mais intensos de efeitos colaterais, e dessas 3 mortes, obviamente, por uma questão de precaução, o Ministério da Saúde e a Anvisa decidiram interromper a vacinação. Isso vai ser melhor estudado, isso vai ser analisado nos próximos meses, e aí nós vamos ver o que vai acontecer com essa vacina, se ela vai voltar a ser aplicada, se essas mortes realmente foram relacionadas com a vacina, se houve, por exemplo, alguma comorbidade,
se isso é uma tendência. Existe uma outra vacina bem anterior, chamada Dengvaxia, que quando ela foi aplicada em pessoas que já tinham dengue, ela piorou o quadro de dengue. Então, isso é uma reação imunológica que pode acontecer em algumas situações. Enfim, vamos ver para frente o que vai acontecer. Nesse momento, é preciso muita tranquilidade, porque essas reações que são relacionadas à presença do vírus vacinal no nosso corpo, elas acontecem até 20, 21, 22 dias depois da vacinação. Quem já toma vacina há mais de 20 dias, gente, não tem que se preocupar com nada, não vai acontecer nada. Está tudo bem e mais, elas estão bem protegidas contra a dengue, estão com essa sorte. Não vão precisar fazer outra vacina tão cedo, provavelmente. E a dengue tende a aumentar. Nós estamos vivendo uma crise climática, temos um super El Niño aí programado para os próximos meses. Isso geralmente faz com que a incidência da dengue aumente, né? E, de forma geral, no mundo inteiro, se espera, nos próximos anos, uma piora dessa doença, inclusive chegando em áreas de clima mais frio, onde não chegava antigamente por causa desse aquecimento global. Então, não há motivo para pânico, não há motivo para as pessoas que tomaram essa vacina, esses profissionais de saúde. A gente, claro, tem que lamentar por essas mortes, lamentar pela interrupção de uma vacina que estava sendo eficaz, mas que é absolutamente necessária, absolutamente correto o que o Ministério fez. E, especialmente, eu acho que a gente tem que notar que isso que aconteceu é uma tremenda demonstração da qualidade do nosso sistema de saúde, gente. Isso é fundamental a gente entender. A vacina, ela tem que ter uma vigilância, chama uma farmacovigilância. Qualquer produto novo no mercado, a farmacovigilância significa você estar atento aos novos sintomas que podem aparecer relacionados com o uso daquele medicamento. Isso pode acontecer com um antibiótico, pode acontecer com um novo medicamento, um anticorpo monoclonal, desses muito novos que acontecem agora, que aparecem aí, e pode acontecer com vacinas. Vacina é simplesmente um produto farmacológico como qualquer outro. Então, essa é uma vitória tremenda do SUS, uma demonstração de que nós estamos sendo muito atentos a efeitos colaterais. Existe um sistema que coleta as informações, que processa as informações, que passa as informações às autoridades, as autoridades tomam a decisão em função dessas informações. Essa cadeia de eventos está funcionando muito bem no Brasil. Isso é extraordinário. Isso é uma excelente notícia para todos nós. E a atitude foi correta no sentido de a gente suspender essa vacina e aguardar aí as análises que virão para a gente tomar decisões relativas ao uso dela ou não nos próximos meses, próximos anos. Doutor, era mais ou menos nesse sentido que eu queria fazer uma pergunta. Se existe chance, então, da vacina, depois de passar por mais um estudo aprofundado, voltar para a circulação, já que o senhor garantiu que tinha uma alta eficiência. E quando você fala dessa tecnologia brasileira, só teorias da conspiração, né? Eu vou falar, não, porque tem a ver com RNA mensageiro, que é uma vacina mais nova, perigosa, que pode causar algum tipo de alteração. De fato, essa vacina utiliza essa tecnologia? E quanto tempo demoraria para voltar para a circulação? Não, ela não utiliza a tecnologia de RNA mensageiro, uma vacina de vírus vivo atenuado, uma vacina de tecnologia relativamente tradicional, muito antiga, o tipo de tecnologia antiga. E vamos lembrar também que as vacinas de RNA mensageiro, elas têm mais ou menos, estão para fazer aí 15, 20 anos já de existência. Não tem nada de novo, gente, não é uma coisa recente. Isso é uma fofoca, uma fake news, uma desinformação que brotou aos milhões com a vacina da Covid. Né? As pessoas não conseguem se converter que a vacina da Covid salvou milhões de vidas de pessoas. Nós tivemos 700 mil mortes no Brasil, tivemos milhões de mortes no mundo inteiro. Na verdade, cada vez a gente ouve esse número se ampliar mais e as pessoas não entendem que não foi pior por causa da vacina. A vacina de RNA mensageiro, ela não só foi fundamental na prevenção, na redução do estrago da pandemia de Covid, mas ela está sendo utilizada agora, está sendo percebido
por exemplo, que as pessoas que tomaram a vacina da Covid estão respondendo melhor à quimioterapia em certos tipos de câncer, estão sendo diagnosticadas com mais precocidade, né? Existem várias tecnologias e tratamentos para câncer, por exemplo, que vão utilizar vacinas de mRNA, RNA mensageiro nos próximos anos. Então, isso é uma bobagem. Infelizmente, os antivacina, que são essa gente que produz um desserviço, não só em relação à vacina da Covid, mas fizeram com que a população perdesse a confiança na maioria das vacinas. A gente tem hoje uma queda de cobertura muito séria em relação a vacinas que são importantíssimas para a criança por causa dessa gente e por causa das suas mentiras que são vendidas por aí e que são formas também de extorquir dinheiro da população. Porque toda vez que um antivacina diz que a vacina X não funciona, que a vacina do sarampo, cachumba, cadapola, triviral causa autismo, que a vacina do HPV vai, sei lá o quê, mudar o RNA da pessoa, mudar o DNA, esse tipo de bobagem, para usar uma palavra bem leve, né? Eu ia usar outra. Eles vendem um sorinho anti-imunidade, um sorinho para imunidade, um suplementozinho, um protocolo detox de vacina, que só encontro no meu consultório, só encontro no meu curso. Enfim, a gente, aqui entre nós, gente mau caráter, e que certamente vai se aproveitar desse momento da interrupção da vacina para reforçar a sua bateria de mentiras. Então, muito cuidado, gente, quando vocês forem escutar gente que fala mal de vacinas. As vacinas salvaram literalmente milhões de vidas nos últimos 70, 80 anos. Desde a Segunda Guerra Mundial elas são aplicadas e salvaram milhões de vidas. É muito provável que muitos de nós não estaríamos aqui, teríamos sucumbido ao sarampo, à difteria. Eu sou de um tempo que na minha residência, que foi em 1980, eu atendi crianças com sarampo, com difteria, com poliomielite, muitas doenças que não existem mais praticamente, que foram praticamente erradicadas e que estão voltando por causa desse negacionismo vacinal. Isso é muito sério. A gente não pode permitir que algo que aconteceu ocasionalmente, circunstancialmente, com uma vacina específica, sirva para a população perder a confiança em vacinas que já são aplicadas há décadas, que são seguras, eficazes e protegem contra doenças graves. É muito importante a gente lembrar isso para as pessoas.